Fala rapaziada esperta do Mundo Edu, eu sou o professor Bussunda e hoje nós chegamos à nossa aula do século XXI no Brasil com o Lula e depois com a Dilma. Vamos nós! Fui! Pois é, rapaziada, em 2002, no alvorecer do século XXI, nas primeiras eleições desse século, um homem vindo do povo ganha o processo eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva. Se havia alguém no Brasil que duvidasse que um torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à presidência da República, 2002 provou exatamente o contrário. O Bussunda já começou mal, Petralha, falando bem do Lula que veio do povo. É que, moçada, eu não tô falando bem do Lula, é que, de fato, os nossos presidentes sempre tinham representado um processo mais elitizado e o povo colocou um ex-operário no poder em 2002 e Lula assumiu em 2013 e ficou lá em Brasília até 2010. Claro, moçada, a trajetória de Lula começa ainda lá na época do regime militar, organizando um movimento sindical no ABC Paulista no final dos anos 70 e depois entrando para a vida político-partidária com o PT, partido que ele ajudou a fundar. PT! Aí Lula, em 1989, perdeu para o Collor nas eleições. E em 1994 ele perdeu para o FHC. Em 98 de novo. E em 2002 Lula venceu e quando encerrou o seu mandato em 2010 tinha 80% de aprovação para seu governo. Chupa que a cana é doce, meu filho. Moçada, um dos grandes pontos positivos do governo Lula em seus dois mandatos, na verdade, é a estabilidade econômica. Muita gente acreditava que Lula ia abandonar o plano real, ia trocar de moeda e mudar de plano econômico porque foi crítico em muitos períodos do plano real do FHC, mas manteve a moeda e conseguiu manter a estabilidade econômica. Aqueles mesmos que diziam que eu ia acabar com a poupança, estão dizendo agora que nós vamos acabar com o real. E nós não queremos acabar com o real. O que nós queremos é colocar mais reais no bolso do trabalhador. Porque não basta moeda forte, é preciso salário forte também. Lula, inclusive, não brigou com os caras do FMI, que todo mundo da esquerda esperava que ele fosse fazer, enxotar os banqueiros daqui. E Lula consegue, interessantemente, num cenário internacional favorável, uma retomada do crescimento do Brasil. O PIB brasileiro cresceu nos anos do governo Lula uma média de 4% ao ano, superando a FHC que não tinha crescido nem 3%. E Lula conseguiu mexer também numa herança maldita de nosso país, a desigualdade econômica e social, que diminuiu consideravelmente. Alguns acreditam que além da estabilidade econômica e do crescimento, o que auxiliou no combate à desigualdade foram os programas sociais de Lula. Programas como Fome Zero, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Primeiro Emprego, são alguns programas que ajudaram na habitação e na distribuição de renda. A época de Lula também é marcada pela ampliação do ensino superior com a criação de universidades federais e a criação do programa Universidade para Todos, o ProUni. E foi na época do Lula também que o Enem foi redesenhado e virou o novo Enem, que vira um grande vestibular nacional, dando acesso aí a diversas universidades, seja as federais, seja via ProUni ou inclusive financiamento estudantil FIES. Foi nesse princípio do século XXI, na época de Lula, que o Brasil também acabou reforçando o Mercosul, se aproximando muito com a Argentina, preferindo o desenvolvimento regional e protelando a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, proposta pelos Estados Unidos, que deveria ter começado em 2005, mas não começou. O Brasil e diversos outros países do grupo emergente acabam fazendo parceria entre si e nasce o G20, países como Brasil, África do Sul, Argentina, México, que fazem oposição ao G7, que são os 7 países mais ricos do mundo. Interrompemos essa videoaula para o pronunciamento do ex-presidente Lula. Beba com moderação. Bem, Bussunda, eu queria elogiar a sua videoaula porque você está falando maravilhas do meu governo. Eu vou te contatar para ser meu cabo eleitoral nas próximas eleições. É
presidente? Só que na real, a gente está falando de aspectos positivos. Sim, o governo Lula foi interessante, assim como também o FHC tem aspectos positivos, e qualquer governo normalmente tem uma coisinha ou outra de positiva. Interessantemente, o partido do Lula nunca tinha chegado ao poder no Planalto, em Brasília. Era o partido que simbolizava, de certa maneira, a esperança do povo brasileiro, porque, poxa vida, os trabalhadores estão no poder. E aí vieram os esquemas de corrupção que colocaram o partido do senhor presidente no mesmo saco de gatos de todos os partidos tradicionais do Brasil. Se gritar, pega ladrão, não fica um irmão. Se gritar, pega ladrão. E aí vieram todos aqueles escândalos que o pessoal já leu por aí, a máfia dos Correios, o mensalão, a máfia dos vampiros, sanguessuga e etc. Complicado, né, presidente? Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir pra rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido pro resto da vida. De qualquer maneira, moçada, a imagem do presidente Lula estava muito bem entre a população e quando ele encerra seu segundo mandato em 2010, como a gente falou, ele tinha 80% de aprovação. Entre 2010 e 2011, a única coisa que Lula fez foi tirar a barba, colocar uma peruca e vestir uma saia e virar Dilma Rousseff. Tá, moçada, na verdade, Lula e Dilma são pessoas diferentes, mas eu quis fazer uma analogia com a continuidade de projeto. Ah, vá! E assim como o FHC tinha sido eleito 2 vezes, Lula foi eleito 2 vezes, Dilma também foi eleita 2 vezes. Em 2011, subia as rampas do Palácio do Planalto a primeira mulher presidente ou presidenta do Brasil. A presidente Dilma, na verdade, continuou muitos programas que o Lula já tinha desenvolvido antes. Bolsa Família, PAC, ProUni, etc. A presidente Dilma lançou o polêmico programa Mais Médicos, que trouxe os cubanos para o Brasil, gerou um desconforto na classe média, mas muitos setores da população aprovaram. Mais ou menos, vamos falar a verdade mesmo, mais ou menos. É que o Brasil, apesar de ter apresentado algum avanço nas últimas décadas aí em sentido social e econômico, continua sendo um dos piores países ranqueados no IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, entre os países que estão se desenvolvendo. A presidente ou presidenta Dilma chegou a ter 63% de aprovação no seu primeiro mandato. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E chegou a 64% de reprovação no seu segundo mandato. Nós dobramos a meta. É que aquele momento de euforia se foi, o crescimento do Brasil reduziu, o PIB começou a decair e Dilma foi aos poucos perdendo a mão da economia brasileira. As agências internacionais de investimento começaram a dar notas negativas para o Brasil, o desemprego começou a aumentar e, talvez, a crise de 2009 finalmente tenha chegado e nos afetado. Não bastasse isso, em 2013 começaram os protestos contra a corrupção nas ruas. E ontem a capital de São Paulo viveu mais um dia de protesto contra o aumento das passagens de ônibus determinado pela prefeitura e do metrô e dos trens pelo governo do estado. A manifestação, que começou pacífica, foi marcada por excessos da polícia e no fim por atos de vandalismo de quem protestava. Na verdade, era um protesto contra os 20 centavos de aumento de passagem no início, mas depois se transformaram em grandes protestos que assolaram o Brasil inteiro contra a corrupção. 5.000 pessoas protestaram na esplanada dos ministérios em Brasília, segundo eles, em apoio aos manifestantes de São Paulo e também contra o dinheiro investido na Copa. Um grupo invadiu o Espelho d'Água e a cobertura do Congresso Nacional. As marchas contra a corrupção de 2013 acabaram depois se transformando em marchas anti-PT em 2014, 15 e 16. Fora Dilma, fora Lula, fora PT!
Isso porque estavam julgando o mensalão na época da Dilma e alguns grandes nomes do PT foram condenados por corrupção, como por exemplo José Dirceu, um dos fundadores do partido. Lula foi acusado diversas vezes, porém nunca foi provado nada exatamente contra o ex-presidente. E a presidente Dilma, ficha limpa, acabou caindo nas pedaladas fiscais. Isso não é tipo pedalada fiscal, é andar de bicicleta, alguma coisa assim. Ela pedala e pedala todo dia. Ela pedala o dia todo sem parar. Pois é, gente, esse nome engraçado, pedaladas fiscais, a galera acaba chamando de manobras financeiras. No caso da Dilma, por exemplo, estavam atrasando o repasse de verbas para bancos, tanto públicos quanto privados. Aí você dava uma maquiada no orçamento, parecia que o governo não estava gastando tanto para tentar agradar os investidores, sobretudo estrangeiros. E aí o negócio vazou, começaram a dizer que o governo estava em crise e maquiando toda a crise com essas tais pedaladas. O mercado ficou com medo do Brasil, o dólar disparou e nesse contexto todo a oposição da presidente Dilma aproveitou para entrar com o pedido de impeachment. O ano de 2016, o segundo mandato da presidente Dilma e um processo todo instaurado de impeachment contra a presidente. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro! Já está. Neste momento, às 11h07 em Brasília, nesta noite de domingo, 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados acaba de autorizar o prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E aí aquela velha pergunta, impeachment ou golpe? Pode ser que tenha tido um golpe no Brasil, mas foi um golpe de sorte, que a gente conseguiu se livrar da Dilma e do PT de uma vez só. A verdade, moçada, só o futuro dirá exatamente o que aconteceu. Existem argumentos para os dois lados, dizendo que é um processo legítimo de impeachment ou que, na verdade, é um golpe disfarçado de projeto legítimo. Mas, de qualquer maneira, moçada, enquanto tentamos entender o que está acontecendo, é vida que segue, é Enem que se aproxima, é vaga para você na universidade. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! E com isso, moçada, encerramos essa breve análise do presidente Lula, da presidente Dilma, torcendo e fazendo todas as energias positivas para que você possa chegar lá onde a gente sempre quis que você chegasse, no topo do Enem. Não esquece de curtir nosso vídeo aqui, não esquece de te inscrever no nosso canal, compartilhar para os amigos e não esqueça de estudar porque nós estamos com vocês, guerreiros do Enem. Vamos juntos, moçada, vamos para o topo do Enem, vamos para a aprovação. Um abraço, até mais ver, tchau!